Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um esteja assistindo a minha videoaula, né? Professor Robson de volta aí com seu vídeo curso. Graças a Deus aí a aceitação está bastante avançada aí, o pessoal está gostando bastante do curso, está comprando meus DVDs, isso está bom, né? Como eu sempre disse, saco vazio não fica em pé, né? Então, de volta aí com mais uma videoaula. Aproveitando hoje que eu vou deixar o meu e-mail direto na tela, para não ter que colocar no final da aula, né? Quase que eu ia esquecendo. O meu zap aí para quem quiser adicionar. Então, pessoal, a aulinha de hoje será simples, fácil, claro. Ela vai ter, como eu disse, na minha aula a partir de hoje, ela segue dois módulos, né? Ela segue o módulo aqui no computador e ela segue também o módulo prático, que é na máquina, né? Tudo que eu fizer aqui, eu também vou mostrar também na prática. Quem adquiriu aí meus últimos DVDs, viram na prática aí a aula de aplique, bastante interessante aí para quem adquiriu meu último DVD, já atualizado com a aula prática. Então a partir de hoje, as minhas aulas, a partir da aula passada, as minhas aulas serão assim, né? Serão a parte teórica aqui, né? A parte teórica no computador e a parte prática entendendo na máquina. A aulinha de hoje é simples, mas é não menos importante, como eu sempre digo. E é uma aula bastante cobrada pelos meus alunos, que é a aula sobre essa barra de ferramenta aqui, né? Essa barra de ferramenta que fica aqui à direita. Como funciona, o que é isso aqui, cada aba dessa aqui, o que significa. Então, como eu disse, é uma aula já cobrada e aula cobrada é aula dada, né? Então, não vou deixar os meus alunos na mão sem entender como funciona o mecanismo da coisa. Independente da máquina que você tenha, você pode ter uma AMB, você pode ter uma máquina comum, máquina de uma agulha, de duas agulhas, 3, 4, 5, 12, 15, não importa. O importante é você saber como funciona o mecanismo da coisa. Quem trabalha com Wilco já deve ter se perguntado como que funciona, por que eu coloco na tela e a máquina atende certinho como eu coloco ali na tela. Claro, além de ser um programa de computador, a máquina também tem o seu programa que entende as funções que são habilitadas no Wilco, né? Então ela ainda é uma máquina, como o próprio nome já diz, ela vai fazer aquilo que nós vamos querer que ela faça, né? Ou seja, se a gente vai colocar um ponto, uma palavra como essa aqui, uma frase como essa aqui, ela vai bordar da forma que você colocar. Então é bom você entender como funciona o mecanismo, como funciona a mecânica da coisa, né? Essa interação software-hardware, eu digo hardware porque é o braço da máquina, mas as pontadas da agulha, né? Então, a nossa aula de hoje, como disse, sem mais delongas, nós vamos praticamente entender esses tópicos que eu coloquei aqui. Nós vamos entender como os pontos funcionam no Wilco, como ele realmente é no Wilco. Não é somente escrever a seu bel prazer e mandar para a máquina e pronto, está resolvido, fiz a frase, está lindo, maravilhoso. Não é bem assim, né, pessoal? Isso aí ficou para amador. Vocês já são praticamente avançados, já estão acompanhando as minhas videoaulas, comprando meu DVD, graças a Deus. Então o pessoal aí já tem que pensar como avançado, né? Tem que pensar como programador. Aqui, eu diria que essa aula de hoje não é uma aula nem tão avançada, mas também não é tão básico assim, né? Não é tão basicão. Você tem que entender como funciona, como o mecanismo da coisa funciona, né? No segundo tópico ali, o enchimento e compensação, para evitar aquele probleminha, né? Que deixa a gente frustrado, a gente borda programa de um jeito e de repente, quando chega na máquina, dá aquela falha esquisita, lá o contorno fica fora, aí você fica frustrado, poxa, eu programei de um jeito, quando joguei para a máquina ficou desse jeito, né? Então, vamos aprender isso aí também, como funciona esse enchimento e essa compensação dos pontos, para que não venha acontecer esses probleminhas, não importa qual a máquina, pode ser a máquina mais cara do mundo, assim como a mais barata, sempre o programador vai ter o problema da compensação, né? Que ela, dependendo do tecido, dependendo se o tecido é algodão, poliéster, lycra, jeans ou qualquer outro tipo de tecido, dependendo da fragilidade do tecido, seja ele mais duro ou seja ele mais mole, vamos dizer assim, a grosso modo, como que é feita essa compensação, né? Esse Wilco, já mais uma vez falando que eu estou aqui com o Wilco 1.5 ainda, tá, pessoal? E eu tenho o 2.0, mas não vou dar aula de 2.0 agora, tá? Porque ainda é uma novidade. E já tem até o 3, que eu ainda não olhei ele ainda. Mas sério que é muito bom.
como eu disse, né, a empresa ela acertou essa interação CorelDRAW, Wilcom. O terceiro tópico aqui eu vou falar sobre conectores, né? Conectores, cortes e saltos. Mais uma vez eu vou falar que não importa qual a máquina. Toda máquina tem corte, desculpe. Existem máquinas que existem cortes, existem máquinas que existem saltos. Entendeu? Assim como existe uma máquina que possui os dois, ela tanto corta como ela salta, dependendo daquilo que você programar para ela. A máquina que não possui corte não tem jeito, você vai ter que fazer macetes, né? Alguns macetinhos, para que você diminua um pouco esse arremate de pontos. Máquinas profissionais ou até mesmo semi-profissionais, algumas já possuem cortes, então o pessoal que tem essa máquina, como eu disse na minha videoaula, né, o pessoal que tem Ferrari, não está muito preocupado com isso. E o meu quarto tópico ali, vou falar sobre ponto de suporte, que é esse ponto aqui, um ponto de suporte, que é ou mais conhecido como amarração, né, amarração do ponto, amarração de acordo com o tecido, para que justamente não haja tanto encolhimento e nem, o pessoal não venha desfiar, perder o bordado na primeira lavada que acontecer. E por último, como sempre, né, as minhas videoaulas, ela traz macetes, né, dicas, macetes. Isso aí o professor Robson nunca deixa ninguém na mão, né? Tem sempre um macetinho, alguma coisa assim. Alguém pode estar perguntando por que essa bandeira está aqui. Para aqueles que não sabem, essa bandeira aqui é de Angola. Ela é uma homenagem ao meu mais novo cliente, né? Meu mais novo cliente e aluno, Mickey, lá de Angola. Ele está estendendo lá as minhas videoaulas lá para o país que fala português, né? E os seus dialetos, claro, lá em Angola. Mandar um abração aí para o povo angolano, né? Um povo muito vibrante, um povo realmente muito alegre. Infelizmente, quando eu estive lá em 95, estava na guerra civil e eu não pude curtir muito o local. Mas hoje, um país depois da guerra, mudou muito a sua dinâmica e diria que hoje é um dos modelos de ensino para o nosso querido país, que a nossa querida presidente diz que é o país, né, deixa pra lá. Tem um modelo de educação muito bom, né? A nossa pátria educadora está aprendendo a aprender, está precisando aprender um país que ressurgiu das cinzas. Então, Mickey, povo de Angola, que também assiste minhas videoaulas, um abração aí ao povo angolano. E também para minha amiga lá de São Paulo, a Cris, a mais recente também, é cliente também, que adquiriu também meu DVD. Um abração também para a Cris. Inclusive, essa videoaula já estará inclusa no DVD dela. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né, pessoal? Então, vamos aqui ao primeiro tópico, que é entendendo como funciona, entendendo os pontos no Wilco, como realmente funcionam os pontos no Wilco, né? Eu vou deixar os tópicos aqui em cima e vou criar aqui um objeto qualquer aqui, vamos dizer, uma forma geométrica aqui, um quadrado. Criei aqui com a ferramenta de enchimento complexo, né? Então, como funciona? Como que trabalha? Como que o Wilcom trabalha enviando essas informações para a sua bordadeira, né? A sua máquina de bordar, seja ela qual for, como eu disse para você. Então, para aqueles que não estão muito acostumados, hoje nós vamos trabalhar praticamente com uma ferramenta, que é a ferramenta TrueView, né? Eu vou trabalhar com essa ferramenta. Muita gente pode dizer assim, mas fica esquisito. Mas é isso mesmo, tá? Nós hoje não vamos mais trabalhar assim com o tatame. Vamos trabalhar sem essa visão. Vamos trabalhar dentro da essência, por dentro, como funciona, como que é feito os pontos, como que os pontos trabalham realmente, como está aqui no primeiro tópico, né? Então, como que funciona, onde começa, onde termina, qual o passeio do carro, como é que funciona por trás de tudo isso aqui que está na tela. Aqui eu estou aqui na ferramenta TrueView, que é essa ferramenta aqui, a visão real, né? É esse tubo de linha que está aqui praticamente aqui em cima. Eu vou tirar e vai aparecer assim agora, né? Ficou um pouco esquisito aí para quem não está acostumado a ver nessa visão. Mas é assim que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, como que funciona isso aqui? Como que esse ponto funciona? Como é que Robson, o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? O que está fazendo? Que dinâmica é essa aqui? Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Quando a máquina começa a trabalhar, quando você começa a programar para mandar para a máquina, o que vai acontecer? Existe o início e o final do ponto. Vamos dizer assim, eu não levei muito a grosso modo como funciona aqui na barra de ferramenta aqui embaixo, dá o ponto inicial, o ponto final. Eu já fiz logo a figura geométrica, já para ensinar para o pessoal como funciona.
Então, esse aqui é o ponto tatame, né? Esse aqui é o ponto tatame. Vou colocar aqui de volta. Poderia ser o ponto cheio, que não ficaria legal nessa situação aqui, porque ele ia usar aqui a divisão fracionária. Se você fizer isso aqui, acabou seu bordado, né? Você não vai ter condições de bordar um satim dessa forma. Então, para essa figura geométrica aqui, o ideal realmente seria o ponto tatame. Eu vou tirar aqui novamente a visão a True View, né? E vamos voltar aqui novamente. Então, como funciona isso aqui? Como que a máquina funciona? Como ela trabalha realmente aqui dentro? Então, eu vou colocar a ferramenta Reshape. Em outras aulas já expliquei o que é isso, né? Isso aqui significa o início e aqui o final, né? O final. Vou tentar tirar esse conectorzinho aqui. Colocar aqui por baixo mesmo. Tá, pronto. Ficou até melhor para a gente observar. Então, como funciona? A máquina, ela vai começar a trabalhar a partir daqui, aí ela vai, né? Ponto, 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 ponto. Aqui eu vou habilitar uma outra função aqui, que é isso aqui, ó. Pronto. Como que funciona isso aqui, ó? Isso aqui é mostrar os pontos da agulha, né? Então, o que a agulha vai fazer? Observe, pessoal, ó. É isso aqui tudo em milímetros, né? Aqui em cima, ó. Então a máquina vai aqui, 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 e ela vai fazendo esses pontos, 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 vai e volta, 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 vem, 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 vai fazendo até o final dessa figura geométrica. Essa figura aqui, uma figura que ela teria 28 de altura, né, bem enorme, né, vamos dizer assim. Então, mas Robson, 28 demora muito. Você pode pegar bordados que tem até 70, 80 mil pontos, não importa, tá, pessoal? O importante é saber como funciona, que a pontada é aqui, 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 aqui e assim vai. O que é isso aqui de dentro, Robson? O que é isso aqui? Como funciona isso aqui dentro? Isso aqui, na verdade, ele é o ponto de suporte, né? Aqui é o meu quarto tópico, eu não vou entrar muito nele agora, tá? Importante para o pessoal entender isso aqui, ó. Como funciona? Então, tá aqui, eu estou com o enchimento, estou aqui com o meu espaçamento. O espaçamento significa o quê? O que é o espaçamento nessa função? Eu vou trocar aqui o espaçamento para 50, e observe que aumentou alguma coisa ali, né? Diminuiu também, diminuiu mais ainda. Claro, não aconselho nem ninguém fazer isso, né? Então, o espaçamento, olha, o que é o espaçamento? Estou aumentando ali, estou vendo que está aumentando aqui o espaçamento, né? É o espaçamento entre um ponto e o outro. Se eu colocar aqui na visão real disso aqui, vocês vão que está um negócio bem ralo, né? Então, isso aqui é como se fosse você fazer um guardanapo, ou alguma coisa assim, ou num tecido muito duro também, em casa, ou então, caso mesmo, você trabalhando até com uma arte que necessitasse fazer esse tipo de ponto. Não é o ideal realmente é o padrão aqui, que é o ponto 40, né? Então, fica bem fechadinho, mas para o pessoal entender como funciona, o que é o espaçamento. O espaçamento não é assim, o espaçamento é assim, ó, entre um ponto e o outro. Isso aqui tem o quê? Isso aqui tem menos, atenção pessoal, menos que 1 milímetro. Ah, mas é muita coisa. Menos que 1 milímetro. É ponto 40 do milímetro. Ou seja, né, ali, ó, se eu colocasse aqui ponto 50, vê que ele aumenta mais um pouco, né? E a quantidade de pontos diminui aqui. Quando você aumenta, você também diminui a quantidade de pontos. Ou seja, como funciona isso aqui? O que é isso aqui? Aqui seria meio milímetro. Não é nada, né, pessoal? Meio milímetro. O que é meio milímetro? Mas isso aqui é a pontada da agulha. A tua agulha, ela vai bater aqui, ela vai até o fim, depois ela volta de lá para cá e começa fazendo isso aqui, ó, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Então, existem tecidos que exige que você aperte os pontos. Assim como tem tecido que você não precisa apertar tantos pontos. Jeans é um tipo de tecido que você não precisa apertar tantos pontos. Você pode deixar um ponto 50. Já um algodão, uma lycra, você precisa apertar mais um pouco, de acordo com a densidade do próprio tecido que você está fazendo. Então, para que se entenda esse primeiro tópico aqui, ó, entendendo como funciona esses pontos, né? Eu liguei aqui, eu deixei aqui os pontos ligados, vou até desligar aquele novamente aqui, para a gente ter uma ideia. Isso aqui, ó, tá? Então, mas o que é isso aqui, Robson, por dentro? Isso aqui é o que? Faz parte do bordado? Só está aqui a seu bel prazer? Você colocou aí somente para fazer firula? Não, pessoal. Na verdade, esse aqui é o quarto tópico, né? Ele é o quarto tópico. Mas eu já vou adiantar aqui para o pessoal, já para o pessoal ter mais ou menos uma ideia. Eu vou tirar aqui o ponto de suporte.
desse bordado aqui, tirei o ponto de suporte. Então ficou assim, ó, dessa forma. O ponto cru, né? Ele somente o ponto, somente o tatame, né? Então ele vai e volta, vai e volta. É legal fazer isso? Eu diria que não. Só em situações que isso aqui fosse muito pequenininho. Tipo, em vez de 28, ele fosse apenas 3, assim, né? Pode ser, porque não ficaria tanta amarração. Quando você faz uma amarração em cima da outra, que você não quer tirar, também é ideal. Do tipo, eu estou fazendo esse aqui, dá um Ctrl D, né? D de dado aqui. Eu já peguei bordados assim, tá, pessoal? Então eu não estou aqui inventando nada. Eu já peguei situações do bordado dessa forma. Vou reduzir aqui, vai ficar uma caixa dentro da outra. Vou passar aqui para vermelho. Então, eu já peguei situações assim que o programador ele não removeu a sobreposição. Ele simplesmente colocou um atrás e o outro na frente. Eu aconselho, claro, fazer uma remoção de sobreposição numa situação como essa. Eu já expliquei em outras minhas videoaulas como funciona isso. Mas se deparar numa situação como essa aqui, ou você remove a sobreposição, que é vir aqui, organizar e remover a sobreposição, né? O que é que ele faz? Ele cria um buraco aqui no meio, né? E deixa isso aqui livre. Ou simplesmente você dá uma aliviada nos pontos aqui, caso você não queira remover a sobreposição. Você dá uma aliviada aqui nos pontos, tira o ponto de suporte, mantém o ponto de suporte no de baixo e tira o ponto de suporte do de cima. Não vai ser necessário, porque o que acontece? Passa aqui para a visão verdadeira. O que acontece? Nessa situação aqui, o próprio ponto de baixo já seria o suporte do de cima. Lembrando que eu não aconselho ninguém fazer isso, tá? Vocês já não são mais alunos básicos, né? Já são praticamente alunos avançados. Então, uma situação como essa aqui, ou eu marcaria e faria um outro quadrado em cima para fazer um recorte. Mais uma vez eu digo, né? O professor Robson nunca deixa ninguém na mão, né? Então, se eu quisesse fazer um recorte, eu faria assim, um outro recorte, né? E tentaria encaixar esse quadrado aqui dentro, ou ia aqui em organizar e removeria a sobreposição. Ah, vai ficar um pouco mais de ponto? Não tem problema, tá? A máquina vai andar um pouco mais? Vai sim. Mas já pensou se isso aqui embaixo do teu desenho, fosse um jeans? Como é que ficaria isso, hein, gente? Aqui embaixo. Tô aqui, aí... Aqui embaixo é um jeans. Aqui. Um jeans. Grosso. Aí vem o jeans, grossão, né, muito grosso, um ponto, mais outro ponto aqui em cima. Realmente, isso aqui para uma quebra de agulha, uma quebra de linha, a linha pular fora da agulha, e principalmente quebrar muita agulha mesmo, você vai tomar um prejuízo enorme. Sem contar que você vai perder tempo, e hoje em dia, tempo é dinheiro. Você vai perder tempo, dinheiro, ter prejuízo, arriscado perder, porque toda hora você vai ter que estar tirando o bastidor da máquina. Então, como eu disse, entendendo os pontos, como a coisa funciona, que é para a gente não fazer coisas desnecessárias e acabar com o nosso trabalho. Mais uma vez, vou tirar aqui a visão. Então, eu espero que esse primeiro tópico aqui, pessoal, ele fique bem claro, né, de como é que a máquina funciona. Como que é isso aqui, tá? Eu vou apertar os pontos, vou fazer mais enchimento, entendeu? Dependendo muito do tecido que você está utilizando. Aí o que é isso aqui? O len e o min len, né? Ou seja, é o mínimo de largura. Isso aqui na verdade ele é mais o que? Ele é mais um espaçamento entre uma linha e a outra, e não entre um espaço e o outro, né? Eu coloquei aqui 10, aqui. Então olha, o ponto vai, faz esse daqui, volta, faz esse aqui, volta. Então ele é praticamente o espaço entre... Vou colocar aqui na visão verdadeira para a gente ter uma ideia do que é isso aqui. Vou colocar aqui bem alto, né? Então ele fica até bacana, tudo. Só que ele consome mais pontos e consome o que? Mais trabalho, mais esforço da sua máquina, né? Você fazer isso daqui. Fica bem apresentado? Fica, dependendo muito da arte que você está fazendo. Mas os defaults que vem com o Wilcon, tá? Já é o mais importante
para você trabalhar. Ou seja, 44.40. Vou aumentar aqui também para a gente ver, olha, tem mais ou menos uma ideia. Então, viu que mais ou menos ele apertou, ele foi lá no meio e apertou pelo meio. Ou seja, esse daqui, ele não trabalha assim, né? Ele trabalha assim, ó, de acordo com a pontada. Ou seja, ele vai fazer aqui, vai fazer aqui, aqui, aqui. É praticamente como se fosse um satin, né? Um satin em divisão fracionada. No aconselho também, muita gente dá muita ênfase nisso aqui. Põe um 4.80, um 60, ali um 4.50, só para ele ter essa, dependendo, claro, também, né? Que é para aumentar um pouco isso aqui, a distância lateral, né? A distância diria que é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, dependendo de onde vai começar, e de onde vai terminar o bordado, né? Claro. E o espaçamento, que é o spacing, tá aqui, é isso aqui, ó, essa distância, a altura, né? A altura essa altura aqui, ó, a altura entre, que também é medida em milímetros, né? A altura, né, ali pelo alto, e o outro, e esse aqui, ele faz de acordo com da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Até aí, tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma pausa. Pô, Robson, não entendi, vou voltar lá de novo. Então, praticamente funciona dessa forma. Aqui, ó, com espaçamento aqui na altura e com espaçamento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de acordo com a arte e com o tecido que você está bordando, né? O próprio Wilco, ele já possui aqui, nas suas opções, nas opções dele aqui, que ele chama de o fabricante, né? Ele traz de acordo com o fabricante, se é poliéster, se é algodão, tem essa opção no Wilcon que você pode trazer e você marca aqui, marca no ponto, e ele já vai praticamente fazer todas essas configurações de acordo com o tecido que você está colocando na tela, né? Claro. Então, deixa eu observar aqui mais ou menos as opções de desenhos, visão panorâmica. Daqui a pouco eu acho e mostro pro pessoal. Até porque a barra de ferramenta desse Wilco, ele é bem extensa, né? Ele é bem, tem muita coisa. Então, a gente fica até meio assim, procurando, que não está muito acostumado a trabalhar com isso também, na verdade, né? Não está muito acostumado com isso, mas também tem aqui, ó, mostrar o autofabricante, né? Aqui, como você quando ele inicia o Wilco, ele já inicia mostrando qual é o tipo de tecido que você vai bordar, você inicia, já mostrei isso em outras videoaulas minhas, tá, pessoal? Então, deixa eu olhar aqui na barra de ferramenta aqui, rapidinho. Aqui, gerenciar autotecido. Então é aqui, em editar, gerenciar autotecido. Então o que eu quiser fazer, esse cara aqui, Puricotton, algodão, né? Então, ele já pegou aqui, ó, meu len, meu espaçamento, já colocou tudo no padrão certinho para algodão. Particularmente eu não gosto, tá, pessoal? Eu não gosto de trabalhar com alto. Eu gosto de observar qual é o tecido, perguntar ao cliente qual tecido que ele vai utilizar e com isso eu fazer a minha arte em cima daquilo que o cliente quer, né? Ou seja, o cliente é o rei, então ele manda e a gente só obedece. Tá, pessoal? Então praticamente essa aula aqui da parte tatame, né? Acredito que o pessoal ficou bem, deu para entender. Qualquer coisa, volta o vídeo e vai vendo com calma, observa. Pô, Robson explicou isso aqui, eu não entendi, vou voltar novamente. O que é espaçamento, o que é o len? O len que é a distância, né? E o espaçamento que é da parte de cima para baixo, o len que é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, importante isso daqui, você conhecer a fundo como funciona realmente por dentro da visão verdadeira, né? Porque praticamente a gente vê isso daqui, né? A gente vê isso quando tá programando. Mas muita gente se pergunta o que acontece aqui e não trabalha com essa visão. Eu praticamente utilizo 60% dessa visão quando eu estou fazendo
eu estou fazendo as minhas artes, né? Até porque eu vejo a compensação. Aqui, isso aqui já é uma outra aula, tá? É enchimento e compensação, que é essa aula que vai entrar agora. Então eu vou passar um pouco aqui para o satin, e depois eu volto aqui novamente para o tatame, tá? Então vou deixar aqui separado, esse aqui eu vou deletar, deixar ali separadinho, vai ficar no lugar dele ali. Então vou pegar uma outra ferramenta aqui, que é a entrada C, fazer aqui continuando na mesma visão, né? Da mesma visão. Vou colocar aqui a visão verdadeira para vocês verem que ele está em tatame. Geralmente a entrada C a gente faz mais para satin, né? Que é acabamento ou linhas mais grossas, mais compensadas. Então vou tirar aqui novamente a visão para a gente ver como funciona, nesse caso aqui, como que funciona a máquina, ela bordando no próprio satin, né? Então vou pegar aqui o início e o fim para o pessoal dar observar. Vou aqui na ferramenta Reshape. Todos eles têm início e fim. Nesse caso aqui tá início e fim automático. Eu vou passar o fim lá para o final, lá para o início. Bem redundante, né? Final para o início, mas tudo bem. Vou deixar aqui, né, pra gente começar da esquerda para a direita. Tá bom. Aqui. Isso não altera muita coisa não, tá? Somente o início e o fim de onde inicia e de onde termina o satin. Então, como funciona aqui? A máquina ela vai iniciar, mesma coisa que o tatame. Mesma coisa que o tatame. Tá aqui, ó. O autoespaçamento. Ela está aqui em alto espaçamento, eu não aconselho deixar em alto espaçamento, tira esse alto espaçamento aqui e trabalha com espaçamento de acordo com o tecido, né? Isso serve para tatame, assim como serve para o próprio satin também. Então vamos trabalhar aqui para a gente ver como é que funciona. Então, aqui, o espaçamento. Vou trabalhar com ele aqui. No satin, o espaçamento, ele de acordo com como está aqui o satin, né? Ele trabalha da mesma forma que o tatame. Só que o tatame a gente vê que é a altura, né? O satin é de acordo com a posição que ele se encontra. Então tá aqui 74, eu vou abrir mais, ele tá vendo que ele tá abrindo, ó. Tá abrindo. Ah, Robert, mas por que abriu tanto? E quando é necessário fazer isso? Mais uma vez eu digo, o programador é você. Você sabe a arte que você está fazendo. Então, de acordo com a arte que você está fazendo, você utiliza seu satin mais aberto ou utiliza seu satin mais fechado. Você que sabe. Eu conheço pessoas que colocam ponto 37, 38, vamos dizer assim. Fica um satin bem fechadinho, assim. Mas isso aqui é uma faca de dois gumes, na verdade. Porque ele é muito de acordo com o tecido também. Se eu coloco isso aqui no algodão, perfeito, vai se comportar direitinho, para vir para letras, ótimo, letras grandes, não letras pequenas, tá, pessoal? Então, vai se comportar de uma forma, se eu coloco isso aqui num jeans mais apertado, porque o que acontece isso aqui? Isso aqui é ponto 38 do milímetro, isso aqui não é 38 milímetros, é ponto 38, ele é menos que 1 milímetro. É igual se eu colocasse aqui 25, né? Poxa, na visão verdadeira, perfeito, olha lá. Poxa, se eu colocar isso aqui na máquina, vai ficar uma maravilha. Vai não, tá, pessoal? Dependendo da máquina, se a máquina tiver carro para isso, tiver força, isso aqui não fica muito legal, não. Porque o risco de quebrar uma linha aqui, porque a agulha, se vocês observarem, pegar a agulha da máquina, né, e colocarem numa régua, vocês já vão ver que ela já tem 1 milímetro. Então ela vai bater praticamente um em cima do outro. Ou seja, vai começar a socar linha. Socar linha aqui. E vocês vão observar que, poxa, mas na tela estava tão bonito que quando eu passei para a máquina ficou tão feio. Justamente, você não observou a densidade, não respeitou a densidade do tecido, nem o aperto dos teus pontos, né? Ah, mas por que o Wilco não é inteligente o suficiente para permitir que eu não fizesse isso? O software, ele existe, o fabricante coloca lá a medida do que você quer.
dependendo da máquina que você tem, aquela máquina industrial, gigante, robusta, ela consegue passar aí fácil, né? Mas aquela máquina de casa, aquela máquina mais fraquinha ali, mesmo nova, mas a gente sabe que ela é mais fraquinha, que você também não atentou muito pela manutenção, que estava lá no manual da máquina, que o pessoal insiste em não ler manual, né? Não sei porquê. Acontece isso aqui, tá? Então fica bonito na tela, lindo, maravilhoso. Quando você joga para a máquina, começa a quebrar agulha, quebrar linha. Então, vamos atentar. Se o fabricante aqui, ó, a princípio ele disse que era 40 e colocou até como alto espaçamento, se tiver de reduzir, põe um 38 só ali, para dar uma apertadinha a mais. Não fica feio, fica bonito, tá? E você não arrisca tanto em perder seu tempo, agulha. De repente só tem uma agulha, olha só, e você precisa bordar e o cliente está precisando para amanhã. E fechou o comércio, você não tem agulha, pronto. Ferrou teu trabalho, ferrou você, você não vai receber aquele tão sonhado dinheirinho que você ia receber, né? Que às vezes você está até pagando a sua máquina, né? Infelizmente acontece isso. Aconteceu várias vezes, até aconteceu comigo também. Então, então entendam isso aqui, ó, com relação ao espaçamento. Trabalhando aqui com enchimento de ponto cheio, que muita gente também chamam de satin, tá, pessoal? Também tem o ângulo, né? Você ajustar o ângulo, se ela vai bater assim, se ela vai bater assim. Na verdade, mais uma espécie de firula, mas também não menos, diria, importante, né? Quando você ajusta, aqui no caso mesmo, eu vou ajustar aqui para 15, então ele vai dar uma apertada a mais, nesse caso aqui do satin seria da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, eu vou deixar aqui em 1, que é o padrão dele normal, né? Aí alguém pode estar perguntando uma coisa para mim, assim, Robson, e a largura? Porque eu mostrei o espaçamento, né? Mas eu não disse isso daqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Vamos ver se o Wilco tá certo. Eu não falei sobre isso aqui, ó. Que é a largura, né? Então, existe o espaçamento, o tamanho dele aqui, o tamanho dele. Mas isso aqui, ó, a largura. Muita gente se engana com relação ao espaçamento e com relação à largura, né? Então, eu venho aqui em Special, aqui na parte especial, vamos dizer assim, Input C, que é a ferramenta C nesse caso. Então eu quero colocar isso aqui para 2 milímetros. 2 milímetros. Eu quero colocar isso aqui para 5 milímetros. Geralmente é o suporte do aplique. 5 milímetros. Colocar aqui na visão verdadeira, 5 milímetros. Então, tem uma diferença enorme. Não mudou nada com relação ao espaçamento, tá? Eu posso ter um satin de 5 milímetros e com um espaçamento de 97 ou até mesmo 1 milímetro. Espaçamento entre um e o outro ali, né? Espaçamento onde vai correr, né? Esse espaçamento aqui. Então, essa coisa aqui de enchimento, compensação, espaçamento, o pessoal não vai mais se enganar com relação a isso aqui, tá? Vou passar isso aqui para ponto 40 novamente, tá? Se eu tiver muito rápido, o pessoal aí bota no comentário aí, Robson está falando muito rápido, eu não estou entendendo. Qualquer coisa, como eu disse, né? É só voltar aí a aula que o pessoal vai entender legal. Então, o pessoal pode estar pensando uma coisa, Robson, e a compensação e o ponto de suporte? O satin também possui ponto de suporte. Ou seja, ponto cheio, qualquer ponto, desculpa, qualquer ponto não. O tatame, o satin, ele possui ponto de suporte, sim, com certeza, não resta dúvida, tá, pessoal? Vou aqui em ponto de suporte, tá desabilitado, né? Eu vou colocar aqui, então observe que ele fez o que, ó? Ele fez um suportezinho ali, ó. Eu vou... Fez um suporte. Primeiro, se isso aqui fosse ser bordado na máquina, né? Eu vou dar aqui um Shift R de rato, tá, pessoal? Não, agora não. Depois eu faço isso aqui para mostrar todo, completo, né? Ele fez um suporte, que esse suporte pode mudar de acordo com o seu trabalho. Aqui ele fez um suporte tatame. Eu gosto muito de fazer um suporte zigue-zague. Por que um suporte zigue-zague? Por que o suporte zigue-zague? Olha o espaçamento do suporte, pessoal. Importante isso aqui também, tá? De acordo,
atenção, de acordo com o tecido. Ele está com um espaçamento de 3 milímetros. Eu poderia colocar um espaçamento de 1 milímetro, um zigue-zague praticamente em cima de um zigue-zague. Não entendeu? Ficou difícil? Vamos entender novamente. Eu coloquei um ponto de suporte zigue-zague, também como poderia colocar um tatame, tá? Do ponto de suporte, tá, pessoal? De 2,50. Poderia colocar aqui de 1, sim, por que não? Ele faz um suporte, ele faz uma amarração, né? Como muita gente chama de amarração. Primeiro, ele faz a amarração, depois ele faz o ponto por cima. É necessário? Sim. Se isso aqui fosse uma lycra, que a lycra estica e ela é toda esquisitona para fazer o bordado, teria que apertar realmente o ponto de suporte. Isso é macete, né? For numa lycra, aperta bastante o ponto de suporte. Já é demais, né? Mas eu diria que 1,5 já seria o suficiente se isso aqui fosse uma lycra, né? Então, o pessoal ter mais ou menos uma ideia de como a coisa funciona. Tanto no ponto satin, passar aqui para a visão verdadeira, que agora você não vê mais a compensação, né? Você não vê mais desculpa, a compensação não, você não vê mais o ponto de suporte por baixo, né? Você vê a visão real, e tirando a visão, você vê aqui o ponto de suporte, que é praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Praticamente a mesma coisa. É o espaçamento e o lane, né? Que é a distância entre esquerda e direita, direita e esquerda. Nesse caso aqui, deixa eu ver qual o tamanho que eu coloquei, desculpa, eu não lembro. Tá 5, né, pessoal? 5. 5. Bate legal? Bate sim, bate. Pra satin sim. O que eu não podia aqui ter era 1 centímetro. Aí ficaria demais, né? Porque o Wilco, ele já é inteligente, pelo menos esse Wilco aqui, e quando você vai abrindo, automaticamente ele já vai colocando, vai fracionando, né? Por isso que é chamado de fracionamento do ponto, né? Que é isso aqui, ó, auto-split, que é a auto-fração. Ele vai fracionando para que a máquina bata aqui, bate aqui, bate aqui e bate aqui. E não aqui, 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 aqui. Porque na primeira lavada isso aqui vai todo embora. Se eu tirar isso daqui e fizer isso, pronto. Na primeira lavada, ou então alguém chegar aqui com, sei lá, alguma coisa quente, um ferro quente, para um cigarro, qualquer coisa desse tipo, encostar aqui, já vai embora seus pontos todos, tá? Então, se for necessário realmente fazer um ponto decorativo para alguma arte que vocês estejam fazendo e ela passar acima de 0,5 centímetro, então fraciona. Isso aqui é macete, né? Na verdade, os macetes seriam aqui, mas a gente já vai compensando os macetes logo para a videoaula não ficar tão extensa. Então, vou tirar aqui novamente. Vou colocar aqui para 0,5 centímetro, observe que está ali a 5, 5,44, 4,64, né? Aqui ele já não fracionou mais os pontos, ok? Ficamos entendidos até aí com relação ao satin, então, com relação ao lane, com relação ao espaçamento e o ponto de suporte, ou também conhecido como amarração. Eu ia mostrar aqui no satin, mas no tatame, mas também posso mostrar aqui no satin, a forma geométrica, né? a forma poligonal, né? Que pode se comportar também a amarração, o ponto de suporte. Não gostei dessa, o meu tecido não permite isso, o meu tecido permite de outra forma, eu não gostei. Então, você também pode mudar esse formato aqui. Eu não gostei assim. Esse formato aqui, no caso do satin, né? Aqui no ponto de suporte, se for um tatame, você pode ver aqui, você pode deixar dessa forma, como você pode deixar assim, como você pode deixar assim parecido com um zigue-zague, né? Ou você põe um zigue-zague aqui, ou você muda aqui também. Ele mantém o tatame, mas o tatame de uma forma em zigue-zague. Você pode mudar aqui o formato, tá? Não vou trabalhar com margens aqui agora, porque eu gosto muito da compensação. Então a margem aqui, ela mexe muito com a compensação. Então vou deixar como tá e não vou mexer nisso aqui. Então, falando de ponto de suporte, que no caso seria aqui a última aula, né? Vou deixar para a última aula, que é melhor então. Vou apagar aqui o satin, voltar aqui com o meu tatame e falar sobre uma coisa importante, ainda aqui no segundo tópico, que é a compensação. E o que é essa compensação, Robson? O que é isso aí que o pessoal fala tanto, que tem que compensar, tem que fazer? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, pessoal.
Observa essa linha branca aqui, ó. Vou colocar aqui na visão real. Tem uma linha branca aqui atrás, né? Agora preta, porque eu troquei aqui. Quando eu marco ele, ele fica branco. Quando eu troco, ele fica preto. Na verdade, pessoal, deixa eu ver que tamanho tem isso aqui. Ele tá com 34. Vamos trabalhar com um tamanho menor, né? Um 20 por 20 mesmo. Vai ficar um quadrado perfeito. Um 20 por 20. Então, quem é 20 nessa história toda aqui? Quem é 20? Vou colocar aqui ponto 40 novamente. Para ficar aqui, ele tá meio fechadinho, né? Quem é 20 nessa história toda? Vou colocar aqui o grid, para a gente ter uma visão mais ou menos aqui do que eu estou falando. Lembrando que quando o Wilco está calibrado, cada um desse aqui é 1 centímetro, né? Então aqui não é 20 centímetros, aqui é 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Então, mas se você observar, isso aqui é a linha do Wilco, né? Eu vou até marcar aqui uma linha de marcação, aqui, ou uma linha de cota, como muita gente chama. Uma linha de cota. Vou mudar aqui o background aqui para preto, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do que eu estou falando. Mudei aqui o background para preto aqui, ó. Então, quem é 20 centímetros? No seu, Robson, se eu fosse fazer aquele cliente que é exigente, eu quero 20, não quero que fuja de 20. Então o 20 aqui não seria isso aqui, ó. Eu puxar mais um pouco para cá, para essa linha encostar aqui, né, ou aqui, né, na linha do Wilco, né, aqui. Esse não seria o 20? Aqui está marcando 19,72. Mas, vamos lá, tem aquele cliente que é mais exigente, né? Então ele quer o 20. Ok. Se ele colocou 20, aí ele vai lá e vai colocar um contorno aqui, claro, naquilo que eu falei, a cereja do bolo. O contorno. Aí ele põe o contorno automático, que é esse cara aqui. O contorno automático. Vou mudar aqui a cor. Até porque eu calibrei meu Wilco, né, para ele dar um menos 60, né? Então, mas vamos dizer que ele criou uma arte. E o contorno ficou bem aqui em cima, ó. Em cima mesmo da linha, para formar o 20, né? Para formar o 20 por 20. Vou até colocar aqui 20 por 20, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Em cima do contorno, né? Então, tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito. Na tela, ó, não tem coisa mais linda do que isso. Vou tirar aqui o grid, para a gente ter uma ideia. Na tela tá lindo, tá maravilhoso. Agora, eu pergunto o seguinte. Será que quando eu levar isso aí para a máquina, esse contorno, ele vai ficar certinho? Ele vai bater certo lá no tecido? Pode bater, pode sim, depende da densidade do tecido, né? Claro, se for um jeans, um tecido mais grosso, do qual o encolhimento é menos, um brim, né? Brim também, que é um tecido popeline, um tecido mais robusto, né? Então, um brim, que é o mediano entre o popeline, vamos dizer assim, e o algodão e o jeans, um brim, né? Ali, né? Linho, que é algo mais grosso. Pode ser até que você dê sorte desse contorno bater certinho. Pode. Eu não aconselho. Eu, como profissional, não aconselho. Justamente, para isso existe uma ferramenta no Wilco chamada de quê? De compensação. Ou seja, compensação de repuxo ou compensação de encolhimento. Porque quando você faz isso aqui, você está batendo isso, realmente o tecido encolhe. Não tem jeito, ele encolhe, ele vai encolher. Eu tirei aqui a compensação, coloquei 0. Vou colocar aqui a visão verdadeira aqui, coloquei 0, marquei aqui, coloquei 0. Sem nenhuma compensação. Então, aqui na tela eu já estou vendo que o negócio não vai dar bem. Vai dar ruim. Ou seja, estou vendo que aqui a tela já está me dizendo que o contorno vai bater fora. Imagine quando chegar na máquina. Então, para isso, existe a compensação. E o que é essa compensação, né? Ou você, nesse caso aqui, tirava a compensação e colocaria isso, assim, praticamente, que eu já vi muito desenho assim, compensação alta, gigante, mais ou menos o que? Daqui para aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 6 milímetros, praticamente de distância entre o contorno,
para que quando batesse o contorno, ele ia chegar aqui no canto por causa do encolhimento do tecido, que esse tecido realmente ele encolhe. Ou você pode utilizar a ferramenta do próprio Wilco, que é a compensação de repuxo. Vou voltar aqui para ele por 20 por 20, tá? 20 por 20, vou colocar aqui 20 novamente. Ok, 20. E você utilizar a compensação de repuxo. Ou seja, de acordo com o tecido, observe que agora o contorno ele já não está mais fora, né? Vou tirar aqui a visão para a gente ter uma ideia. O contorno está lá dentro, porque não, o certo 20 é esse aqui. Essas pontas aqui que passam, por isso também aquela situação do espaçamento, né? O espaçamento também ele afeta no encolhimento do tecido, ou seja, mais espaço, menos encolhimento. Menos espaço, mais encolhimento, porque ele força com que os pontos se apertem. Apertando, tudo que aperta encolhe, né? Vamos dizer, assim, a grosso modo, né? Nem tudo. Então, esse espaço que, isso que passa além dessa linha vermelha, vamos dizer assim, né? Que é o contorno que está aqui, isso aqui é compensação. Então, eu vou aumentar aqui a compensação e o pessoal vai me acompanhar aqui de acordo com o que está realmente aqui na tela, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui bem aqui com zoom e vou começando aqui a aumentar a compensação. Vou marcar aqui novamente aqui e vou aumentando aqui a compensação. A princípio eu deixei o meu Wilco com 20, mas geralmente eu ponho 35, 40. Então vamos aumentar aqui a compensação para ver o que acontece, né? Então estou aumentando e a compensação está aumentando. Olha lá, está aumentando mais e mais. E daí vai de acordo com o tecido, né? Ou seja, algodão ali entre 35 e 40, jeans 25, 26, até 30, vamos dizer assim. Só que você tem que ter uma mediana entre a coisa. Eu coloco todo mundo praticamente 30 ou 35, né? Que é para agradar gregos e troianos. Então, o contorno está aqui. E está passando tudo isso. Porque quando há um encolhimento, o que acontece? Praticamente esse tecido, ele vem, ó, aqui para cima. Tem gente que põe 60. Quando a situação é algodão, né? Quando a situação é algodão. Eu vou tirar aqui porque... E vou fazer novamente um outro... Vou colocar aqui vermelho. Sou brasileiro, né? Então, vamos colocar aqui. Então, tem essa compensação aqui. Aí quando você... Mas, Robson, se eu bater isso daqui, ele não vai... deixa eu marcar aqui. Ele não vai ficar com o contorno em cima? Não. De acordo com o tecido, como eu sempre digo, você tem que saber muito o tecido do seu cliente. Quando você faz arte, a primeira coisa que você tem que perguntar, quantos mais ou menos pontos ele quer? Tem cliente que fala, não, eu deixo contigo. Mas pelo menos pergunta para o cliente qual o tipo de tecido que ele vai utilizar, onde vai ser, se vai ser numa toalha, vai ser numa toalha, se vai ser num guardanapo, no qual o tecido é bem fraquinho ali, bem... Então, a compensação, ela é muito... Existe uma mediana de tudo isso? Existe, tá, pessoal? O pessoal vai até me criticar, e não, eu deixo 20, eu deixo tanto. Na verdade, eu deixo 30, que eu acho que é uma mediana boa para todo mundo, entendeu? Agradar gregos e troianos. Se for o caso, o cliente bateu, olha, sai um pouco ali, você refaz, até porque muitos clientes, né, eles batem teste antes de iniciar realmente a bordar, ou seja, bordar no real, né, no que realmente está negociado ali. Então, o cliente bateu um teste, aí falou, ó, Robson, dá uma melhorada aqui nessa compensação e tudo. Quando é uma situação aqui do tatame grosso, né, tatame cru, vamos dizer assim, ele só vai lá e volta, essa compensação é ideal, né? Mas tem gente que, no meu caso, eu gosto muito de alterar o ângulo. Eu gosto muito de alterar o ângulo. Tipo, eu gosto de fazer 160, que é um ângulo que eu gosto muito, que fica muito bem apresentado assim, ó. Principalmente se a outra pontada que vai dar for assim ou assim, né? Porque fica um inverso do outro. Isso acontece muito na bandeira do Brasil, que eu faço muito o verde assim, o amarelo assim, entendeu? E o branco
já de uma forma acordeão, que é uma aula que eu não dei ainda, que se for o caso eu falo hoje, tá? Então, também tem situações que você está abordando e acontece isso aqui, ó. Você está abordando e... Deixa eu passar aqui para baixo. Você está abordando. Deixa eu tirar aqui a visão para a gente ver as duas, né? As duas aqui, uma em cima da outra. E acontecer isso aqui. É ideal? Eu acho, como diz lá na Boa Terra, né? Porreta, né? Bom demais. Porque isso aqui, ó, ele já cumpre a compensação do outro, né? Então, se você tem uma situação como essa, que você tem que fazer um objeto, mais um outro, opte por fazer um em cima do outro. E invade mesmo, invade o território do outro mesmo. Não vai te afetar nada. Tua máquina não vai gritar por causa disso, não. A não ser que você chegou e fez um espaçamento, né? Ali você fez um espaçamento de 25, né? Aí realmente a máquina vai gritar. Vai ficar bonito aqui na tela, aqui? Vai. Mas quando chegar lá, a máquina vai gritar, porque ela não vai poder passar aqui. Olha esse aperto, como é que ficou essa situação. Tá? A máquina é propício de você quebrar sua agulha fazendo isso daqui, tá, pessoal? Então, eu acredito que praticamente essa aula aqui com relação a enchimento, compensação, tudo isso, ficou bem claro pro pessoal, né? Eu acredito, se qualquer coisa, deixa lá um comentário, até porque esse vídeo aqui ele vai subir para o DVD de vocês. Então, volta quantas vezes for necessário, para que entenda sobre isso aqui, sobre compensação, espaçamento e lane, né, que ele chama de distância, né, que é a distância entre um ponto e o outro. Ficou claro, pessoal? Se ficou, acredito que o pessoal vai entender bastante isso daqui. Não tem muito mistério. Tem programador que paga muito mistério a respeito disso aqui, mas é coisa simples, é simples e fácil, muito fácil de fazer, tá, pessoal? É somente ter um pouco mais de atenção com relação ao enchimento, ao espaçamento, a distância, o ponto de suporte, o ponto de compensação, para que você não venha perder bordado à toa, tá, pessoal? Passar para o próximo tópico. O próximo tópico aqui são conectores, cortes e saltos. Então deixa eu voltar esses caras aqui, porque eles vão me ajudar, né? Conectores, cortes e saltos. Deixa eu tirar aqui o ponto de contorno. Então vamos dizer, pessoal, que eu estou fazendo aqui essas duas, colocar aqui na visão real. Estou fazendo essas duas figuras aqui. Vou colocar mais uma na tela aqui. E mais uma. Por isso que eu deixei o fundo preto, porque o fundo preto ele fica melhor de você ver as coisas. Então tem essas verde, amarelo, azul e branco, né? Então, então vamos dizer que você tenha uma arte que ela requer que você faça isso aqui, ó. Requer que você faça isso. Então eu vou ligar aqui os conectores aqui. Vou tirar a visão para a gente ter uma ideia de como está funcionando isso aqui. Como essa coisa está funcionando. Quando começa e quando termina, né? Você já conhece o passeio do carro da máquina. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá. Então, eu vou ver aonde começa e onde termina esse cara aqui. Esse Wilco aqui ele é um pouco mais inteligente, né? Ele já configura as coisas para mim. De acordo também, claro, com a paleta de objetos aqui, né? Então, na minha paleta de objetos, ele diz o seguinte, que eu começo por esse, passo para esse cara aqui. Mas tem como você mudar isso, mudar o trajeto, mudar onde vai iniciar e aonde vai terminar? Não é o trajeto, não é o ressequenciamento, não é ressequenciar, é mudar o trajeto do teu carro. Ou seja, do carro da máquina, né? Se eu quisesse fazer ressequenciar, eu só pegaria isso aqui, no caso, vamos conforme a música, né? Verde, amarelo, azul e branco, né? Então, começaria pelo verde, amarelo, azul e branco. Então, nesse caso aqui, ficaria um sequenciamento meio esquisito, né? Mas o cliente quer assim, eu quero primeiro que venha o verde, depois vem o amarelo, vem o azul e vem o branco. O certo aqui seria realmente o azul em cima, até porque está vindo vários objetos azuis e começaria com mais um azul, né? Não teria uma troca de linha à toa. Verde, amarelo, verde,
desculpe, azul, verde, amarelo e branco. Então, vamos trabalhar conforme está aqui. Então, vamos ver onde inicia e onde termina isso. Esse quadrado aqui, ele começa aqui, tá vendo aqui, ó? Ele começa aqui e termina aqui, onde está a cruz. O próximo passo seria o verde, até porque é a sequência realmente, né? É a sequência aqui. Então, aonde começa, aonde inicia, aonde começa, aonde termina. Então, começa aqui, termina aqui. Onde inicia o amarelo? Começa e termina no mesmo lugar. Para que o próximo conector, a próxima ligação, seja mais próximo possível, você pode também começar e terminar aqui. Mais próximo possível. Todos eles se aproximam de uma forma mais amigável. Mas vamos dizer que a partir de agora eu não queria assim. Eu queria que viesse o amarelo depois. Azul, amarelo, verde e branco. Tudo bem. Então, como que eu faço para adiantar o lado da minha máquina? Para que a minha máquina adiante o meu trabalho e eu não tenha esse arremate de linha aqui, ó, esse corte, esse arremate. Na verdade, o Wilco, ele possui essa função, chamada aqui de conectores. Hoje, com as máquinas mais modernas, as máquinas que fazem corte de linha, eu não aconselho muito mexer nisso aqui. Vou até explicar, mas eu não aconselho mexer muito. Eu praticamente mantenho tudo off. Observe, vou marcar os 4 objetos aqui, todos eles estão off. Off, 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 off. Ou seja, eu desligo os conectores. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Pronto. Tivesse desligado os conectores. Por quê? As máquinas de hoje, elas já possuem, na sua essência, na sua programação, a maioria já possui o próprio corte de linha. Então eu não preciso fazer esse jump, né, que ele chama jump, que é salto. Eu não preciso fazer esse salto após 7 centímetros. Desculpe, após 7 milímetros. Nessa situação aqui, desse cara para esse, após 7 milímetros ele faz um salto. Menos que isso ele faz um corte. Então é perda de tempo você sair cortando, cortando, cortando. E as máquinas que não possuem esse corte, ela dá uma parada. Ela dá uma parada, ela vai ali, pam, 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 para, aí pensa, é um corte. Poxa, mas eu não tenho corte, mas deu uma parada. Ou seja, essa parada de praticamente 2, 3 segundos, levando em consideração ao tempo, você perde minutos, que acaba perdendo horas e pode até perder dias, quem sabe, né? Tem gente que borda direto, né? Então, eu mantenho tudo off, porque nesse caso aqui, eu faço o meu ressequenciamento aqui dentro do objeto, não dentro da paleta, aqui, ó. Eu faço dentro do objeto com que ele se aproxime mais. No caso, esse Wilco aqui, ele é mais inteligente, né? O 2006 ele não faz tanto, mas esse aqui é mais inteligente. Ou seja, ele começa ali e termina aqui. O próximo, quem é? O amarelo. Então ele já praticamente iniciou aqui o amarelo e terminou aqui. Mas quando chegou aqui no verde, olha o que aconteceu. Foi lá para cima. Ou seja, ele foi começar lá e terminar aqui. Então eu vou deixar aqui o pessoal aqui mais ou menos 3 segundos para o pessoal pensar. O que seria o ideal aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Haha, com certeza vocês pensaram a mesma coisa que eu, certo? Fazer com que o losango inicie aqui. Observe que a quantidade de linha é bem pouquinha, né? Para as máquinas que não possuem corte, ele fazer um salto aqui da linha. Até porque aqui não teria um salto, porque seria uma troca de linha realmente, né? Aqui uma troca. Mas as máquinas que possuem 4 cabeças, 5, 6, 12, 15, já faria o corte por baixo, já começaria a outra linha, né? Tem uma distância maior aqui entre o verde e o branco? Tem. Então a gente pega essa cruz e coloca aqui, não tem problema nenhum. Aqui, ó, mais ou menos. Ou seja, o mínimo de linha possível para que você não faça tantos cortes e tantos saltos, né, pessoal? Então, recapitulando, né? Recapitulando, vamos dizer que todos eles fossem da mesma cor. Pronto, todos da mesma cor. E eu tivesse uma bagunça aqui, né? Então, tivesse esse cara
aqui, o outro lá, esse aqui terminando aqui no meio, terminando aqui, né? Vamos dizer, né? Pode acontecer de você pegar um bordado para fazer um reparo, uma coisa, e ele vem assim, o programador não optou por se ligar muito, como é que ia fazer, aí ele tá aqui e o final é aqui. Então quando o final é aqui, olha o que acontece, ele joga a linha por cima do bordado, né? Então aqui você não consegue ver legal, mas aqui você consegue ver ela passando por baixo aqui. Então ia ficar um negócio bordando, aí você ia colocar a tesoura aqui, ia ficar um negócio meio esquisito. Então, perde um pouco mais de tempo, pessoal. Sejam profissionais. Percam um pouco mais de tempo, mas faz um negócio perfeito, né? Ou seja, se está começando ali, você não quer que comece aqui, mas pelo menos o final, põe aqui. Ou seja, deixa eu colocar aqui mais próximo, aqui, ó. Ou seja, a quantidade de linha mínima, né? Tudo da mesma cor, né? Então, isso é ser mais profissional. Eu tô com um cliente agora em Salvador, chamado Robert. Ele fala assim, poxa, como é que os seus bordados começam e terminam e não quebra a linha? Porque praticamente eu facilito bastante o lado das máquinas, né? Porque nem todo mundo tem uma Ferrari, né? Aquela máquina, né, que faz corte automático. Então, sejamos profissionais nisso aqui, né? Então, se vai começar aqui e o próximo é esse aqui, faz isso aqui. Ou seja, para ficar o mínimo de linha possível. De vez em quando é inevitável? Sim. De vez em quando ela é inevitável. Então, você não consegue realmente, dentro da sequência do desenho, você não consegue fazer. Mas você pode ressequenciar ele, deixa eu colocar aqui para mostrar tudo. Você pode ressequenciar ele de uma forma que você consiga diminuir esse impacto, né? Essa quantidade de arremate que você vai fazer com a tesoura. Imagine essa situação aqui, essa situação que eu vou mostrar aqui agora. Ele começando aqui, né? Saindo daqui e começando aqui. Somente essa situação. Vamos imaginar isso aqui. Mas que não seja esse tamanho. Deixa eu ver mais ou menos aqui o tamanho. Calcular mais ou menos o tamanho aqui, gente, pra gente ter uma ideia. Vou pegar aqui e fazer um desenho aqui na tela pra gente calcular mais ou menos o tamanho. Podia ser de outra forma? Poderia. A altura desse quadrado que eu acabei de fazer aqui agora, vou colocar aqui pra gente ter uma ideia mais ou menos. Tá uma altura de 25 milímetros, 2,5. Ou seja, essa linha daqui para aqui, de mais ou menos 2 centímetros, é desperdício. Então você vai desperdiçando, vamos dizer que você vai fazer 200 bordados com essa haste aqui. Então você tá 2 centímetros perdido. Vai fazendo isso aí sendo cumulativo, de 2 centímetros, 2 centímetros. Em 50 bordados você perdeu 1 metro. Em 200 você perdeu 2 metros, praticamente. Né? Então, em 50 bordados você perdeu 1 metro. Em 100 você perdeu 2. Em 200 você perdeu 4 metros de linha do seu carretel lá, do seu carretel de linha. Imagine. Aí é só coisa boba. Coisa boba para você, né, meu querido? Mas para muitos não são. Então, se pode facilitar isso aqui, facilita. Ó, põe aqui embaixo que a quantidade de linha é mínima que você perde na hora do arremate. Ficou claro isso aí, pessoal? Acredito que sim, né? Que ficou bem claro isso aí, não tem muito mistério. A aula de hoje, ela partiu para o avançado, mas assim, de uma forma bem básica, de você entender como funciona o passeio da máquina, né? Que é aqui, entendendo os pontos, o enchimento e a compensação, que é o enchimento, aquele enchimento tatame, enchimento satin, e você vendo ali ele sendo fracionado, ele não sendo fracionado, o espaçamento, né, que é o enchimento com o espaçamento, sem o espaçamento, com o ponto de suporte, sem o ponto de suporte. Essa parte aqui de conectores que eu não fui muito a fundo, até porque muita gente me pediu, mas o importante, deixa off e faz o seu trabalho assim, dessa forma, você ressequenciando, você colocando, porque nem sempre você deixando de forma ali, configurando o seu Wilco, você pode perder linha, você olha, poxa, se eu não tivesse deixado aquele ali, eu poderia ter feito muito menos trabalho, a minha linha poderia ter sido muito menos. Então, é essa ideia, mais ou menos, que eu queria passar para o pessoal, né? Então, dessa aula aqui não foi tão extensa, né? Mas
assim, deu para o pessoal entender bastante. Deixa eu voltar aqui para o padrão, né, aqui dele. Como disse, né, o professor Robson, ele nem sempre deixa o pessoal na mão. Passar aqui para a visão verdadeira. Então, vamos pegar esse último aqui, ó. Quem observou aqui no menu, observou que a linha está toda por baixo aqui, né? Todos os cortes estão por baixo. Somente o quarto menu que não está. Então vamos fazer uma compensação nessa fonte aqui. Essa fonte que é Serif 2, vamos dizer assim. Então vamos fazer uma compensação aqui, né? Nela. Compensar ela aqui, então tá bem compensada, tá bem bacana ali, né? Então vamos compensar. Ué, mas eu tento compensar e não consigo? Por quê? O que está acontecendo? Ele sempre volta para 17, para o que estava lá. Nem sempre, pessoal. Quando você está assim, ó, por isso, o pessoal tem que estar atento, ó, a onde funciona, né? Os conectores, os cortes. Assim fica lindo, né? Mas quando levar para a tela, para a máquina, ele vai fazer isso aqui. Vai ficar feio. Ou seja, essa linha vai passar e esse ó vai bater em cima dessa linha. Aí tu vai ter que vir com a tesoura cortar isso aqui. Tá arriscado você cortar esse satim e perder o ó da tua palavra, da tua frase. Então é bom, olha, esse M aqui ficou esquisito. O C passando aqui em cima. Então é bom a gente fazer sempre tudo por baixo, né? A sequência. Isso aqui é um macetinho, né? Que eu já falei em outras aulas, mas é bom a gente colocar aqui, ó, botão join, que é a sequência, né? Aqui da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, tanto faz. Tanto faz não, né? Se uma situação como essa aqui, se eu quisesse bordar isso aqui, ou eu faria uma frase inteira lá no editor de texto, ou eu ia fazendo ressequenciando, né? Ou seja, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então, o que é que eu fiz agora? Eu coloquei os conectores todos por baixo. Ou seja, eu diminuí o impacto, eu amarrei ele todo por baixo. Então, quando você faz isso, ele aceita outras funções. Deixa eu ver aqui se ele vai aceitar a compensação. Aceitou a compensação, porque você fez por baixo. Olha lá. Então, Robson, você falou sobre compensação, eu estou tentando fazer a compensação numa fonte e não estou conseguindo. Porque você não fez o bottom join, né? Você não fez tudo por baixo aqui, ó. Então, de vez em quando ele só permite que a fonte permite que ela seja desagrupada, ela permite uma compensação. Vou tirar aqui a visão verdadeira. E observe que a fonte, na verdade, ela é isso aqui, né? Isso aqui, ó, é compensação. Isso aqui acontece muito naquela aulinha que eu falei sobre fontes pequenas, né? Ou seja, essa fonte aqui ela tem mais de 1 centímetro, tá bom? Essa fonte. Mas tem situações e quando a fonte é pequena, eu falei numa das minhas videoaulas, e está no DVD também, que você tem que abrir um pouco, né, o enchimento. Vou tirar aqui o autoespaçamento, eu tenho que abrir um pouco o enchimento aqui para 50, quando a fonte é menor, né? E colocar uma compensaçãozinha de mais ou menos ali 35, vamos dizer assim. Mas vamos, por que isso? E por que isso só funciona com fontes pequenas? Na verdade, funciona com todas as fontes. Mas com a pequena, o que acontece? Imagine que tamanho seria esse, daqui para aqui. Deixa eu tirar aqui a visão verdadeira aqui. Então, olha, que tamanho seria isso aqui? Qual é a distância? Ponto 50. Ou seja, o espaçamento aqui é ponto 50. Observe que eu estou abrindo, ele está abrindo mais, né? Ponto 50. Então, menos que 1 milímetro. A tua agulha, praticamente, ela já tem 1 milímetro. Então, aquilo que eu falei mesmo no tatame também serve para a fonte. Ou seja, ela vai, ó, fazendo esse espaçamento aqui. Isso eu digo numa fonte de 1 centímetro. Imagine uma situação como essa numa fonte, vamos dizer, numa frase, né, do qual a fonte tenha 6 milímetros. Então, você vai abrindo, porque a agulha, apesar daqui estar um pouco esquisito, mas lá no real, né, a agulha vai fazer isso aqui, ó, ela vai dando um espaçamento, ela vai mantendo mesmo com poucos pontos, mas ela vai mantendo o
o meio milímetro, né, praticamente assim, vamos dizer, o meio milímetro entre um espaçamento e outro. Ou seja, a agulha ela não vai sofrer tanto mesmo com uma fonte pequena. E isso está em outra videoaula minha lá, né, falando sobre isso aqui. Então, agora todas as dúvidas praticamente foram tiradas, né? Ou seja, aqui no S vai fazer isso aqui. Mas óbvio, isso tá esquisito. Não, não tá esquisito nada, pessoal. Isso aqui a agulha vai fazer isso aqui mesmo. Então ela vai largar uma linha aqui, vai largar outra aqui, largar uma linha aqui. E no resultado final, vocês vão ver que isso daqui vai bater certinho com o que vocês querem. Porque nem sempre o que está aqui é o que está na máquina. Você chegar, eu já vi cliente chegar e fazer assim, não, vou colocar aqui, né? Ponto 25, ponto 30, né? Que fica bonito assim, ó. Como ficou lindo, olha. Pô, isso aqui quando eu bordar, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Engano seu. Quando você bordar isso daí, vai bater uma linha em cima da outra, vai ficar esquisito, a entretela vai agarrar embaixo e você vai acabar perdendo o seu trabalho. Então, agora, numa situação dessa aqui, se fosse uma fonte, diria aqui, né? Assim, grande, gigante, vamos dizer assim, bem enorme. Você colocar 30 aqui, dava certo? Como praxe, pelo menos até 35, acredito que sim. Ele vai abrir aqui um pouquinho, importante ele abrir, a agulha não ficar sufocada, né? Ela ter onde passear a agulha. Porque isso aqui é uma pontadeira agulha, isso aqui é outra. Então a agulha, quando chegar aqui, praticamente ela vai bater um em cima do outro. Aqui, ó. Mas nesse caso, aqui é uma fonte grande. Olha o tamanho dessa fonte, 19, ou seja, 19 milímetros, 2 centímetros de fonte, vamos dizer, né? Na verdade não é bem 2 centímetros porque ela está marcando do P para o P, né? Da altura do D. Seria bem isso daqui. Mas é relativamente grande, né? Então dá para a agulha, né, não ficar tão sufocada, né? Então, eu acredito que o pessoal tenha entendido como funciona isso aqui. Até porque se o problema for fonte, a dúvida do pessoal, volta lá na videoaula de fonte, que eu explico bem sobre fontes pequenas e como bordar isso aqui, né? Então, observe, sempre tem essa largura aqui, mantendo o espaçamento do qual você designou que a máquina ia fazer. Eu quero ponto 50, então, por mais que pareça estar assim muito aberto, é que o programa e a máquina está mantendo o meio milímetro, né? Olha, o que é meio milímetro? Praticamente nada, né? O meio milímetro com relação à pontada que ela dá no tecido, que também, claro, vai muito de acordo com a densidade, né? Então, pessoal, acredito que praticamente a nossa aula hoje ela foi baseada em cima disso aqui, né? Ela foi baseada em cima disso. Então, meu e-mail tá aí, meu zap tá aí. E só em comemoração ao meu novo cliente aí, até porque ele tem uma empresa lá em Angola, nada, né? Nada assim que eu tenha que falar da empresa do rapaz, né? Ele é um cliente recente agora, então ele está começando o trabalho dele agora. E eu gosto muito assim do povo vibrante, né? O povo angolano. Então vou ver quanto é que tá isso aqui, 50, né? Vamos fazer essa bandeirinha aqui rápida, né? Só pra gente ter uma ideia de tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, né? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um pouco a grosso modo, não vou me ligar muito em detalhezinho, só pra gente ter uma ideia mais ou menos, fazendo a bandeira de Angola, como colocar em prática toda aquela aula que tudo aquilo que a gente falou, né? Eu vou pegar aqui a entrada A, que eu gosto muito, porque fica bem apresentado. O enchimento tá tatame, 40, 4 e 40 novamente aqui. Vou pegar aqui, fazer isso. Entrando, lembrando que eu falei, olha, com relação a invadindo uma área e a outra. Não vou... Até porque tem a compensação também, né? Então, tá aqui azul, passar para vermelho. Vou duplicar, Ctrl D de dado, né? Ó, ele me deu o real e o que passa é compensação, tá? Então, o pessoal continuar entendendo como funciona isso daí. Está bem, eu invadi bem aqui a área, né, do preto, aqui do vermelho, passar aqui para preto, novamente, aqui,
Mas óbvio, se a sequência aqui, vermelho em cima do preto, ou preto em cima do vermelho, tá muito compensado, né, nesse caso, né? Eu vou tirar um pouco aqui a compensação, porque já também aqui já está até demais, na verdade. Vou tirar isso daqui, que é a coluna, né? Ele compensou demais por causa da coluna. Tirar um pouco para ele atender só isso aqui, ó. Só a compensação de repuxo e não a compensação de coluna. Inclusive o preto aqui agora ficou fora. Lembrando, pessoal, tá? Que se for uma situação como essa aqui, isso aqui é macete também, né? Você passa aqui para um verde e você vem encaixando até para você conseguir ver realmente o que está acontecendo. Depois você vai lá e coloca na cor real, né? Vou vir aqui na paleta de objetos, observe que eles estão bem, tá bem, ele invadiu bastante aqui a área do outro, né? Então eu estou tranquilo que esse bordado aqui vai sair bem. Vou ocultar aqui para poder fazer esses objetos amarelos, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Que ferramenta que eu vou usar para fazer isso? Aqui o facão e o restante aqui da cremalheira. Então eu posso utilizar aqui mesmo passa logo aqui para amarelo. Posso utilizar aqui mesmo um enchimento ali um enchimento complexo, sempre passando um pouco a mais, tá? Sempre passando um pouco a mais. Tem uma curva aqui, eu estou vendo uma curva, mas vou colocar uma reta, sempre passando um pouquinho a mais. Não vai morrer ninguém porque passou um pouco, não vai ter chororô. Então, passando um pouquinho a mais. Até porque, como eu disse, né, sempre tem a compensação. Então, eu vou fechar aqui com Enter. Fechei ali. Posso mudar o ângulo de ponto para ficar algo mais bem apresentado, né? Claro. Eu sempre faço isso. Eu mudo o ângulo de ponto para que fique algo bem apresentado. Aqui, né? Na prática, né? Quem sabe faz ao vivo. Por falar em quem sabe faz ao vivo, eu acabei de lembrar de uma situação até um pouco complicada, né, que aconteceu no vídeo que eu fiz lá no Quem Sabe Faz ao Vivo. O programador entrou em contato comigo, disse que não gostou muito um pouco da minha atitude por eu ter falado sobre o bordado dele ou algo assim. E eu tive que explicar para ele que não foi nada daquilo, que no meu quem ele pode voltar ao meu vídeo quantas vezes ele quiser, que ele vai ver que eu não falei do bordado dele. Sim, quando eu disse que não estava bem apresentado, eu não menti, mas que ele poderia melhorar. Tá longe de mim, como eu disse, criticar as pessoas, né? Então, deixa eu fechar aqui rapidinho, a gente tem uma ideia. Ah, ficou assim, Robson. Pô, por que ficou assim? Você poderia fazer de outra forma? Poderia sim, tá, pessoal? Mas eu vou deixar assim mesmo, dessa forma. Não mudar aqui o ângulo de ponto, ele já vai dar uma melhorada, né? Uma suavizada. Eu poderia ter feito isso aqui com entrada A, mas aqui só para ter uma... Então, mais uma vez, eu peço desculpas ao programador lá da minha aula, lá do Quem Sabe Faz ao Vivo, lá do Educandário, lá do Pequeno Príncipe. Também tenho recebido muitos elogios no YouTube. Também muitas críticas. As críticas, elas são válidas e eu gosto disso também, porque a tendência é melhorar, né? Então deixa eu passar isso aqui para um enchimento tatame cheio, para ver como é que fica. Ficou bacana, até porque o desenho é pequeno, né? Então o facão ficou bem apresentado. Então, mas por que você não fez direto, Robson? Não, são objetos diferentes. Ainda são objetos diferentes, né? Um é um, o outro é o outro. Então vamos ser profissionais. Então, mais uma vez, eu peço desculpas ao programador lá. Não foi nenhuma intenção realmente de ferir o trabalho dele ou a arte dele. Eu creio que a crítica construtiva vai transformar ele melhor profissional do que ele é, né? Então, aqui no facão, vou também passar para ponto cheio. Então, já está aqui, está prontinho. Vamos usar aqui o enchimento complexo novamente. Mickey, lá de Angola, esse bordado aqui é para você, tá? Esse aqui é para você, para o seu povo aí, povo vibrante, pessoal que eu gosto muito, tá? Povo que sofreu bastante com a guerra, mas se reergueram das cinzas e hoje é um exemplo de vida
como um dos melhores países do continente africano, né? Sim, voltando a falar sobre as críticas, eu gosto quando recebo elogios, também claro, né? Quem não gosta, né? Críticas, já teve também uma crítica que eu recebi, dizendo que eu falo demais, que eu fujo muito do assunto. Eu considero o seguinte, tá, pessoal? Se falar demais dá enriquecimento ao conhecimento dos meus alunos, eu vou continuar falando mesmo, tá? Falando bastante. Se falar demais for isso, eu vou continuar. Eu não vou parar, não. Tá? Tudo é enriquecimento de conhecimento. Então, até um erro que eu consertar é um enriquecimento de conhecimento. Então, não é por uma crítica ou outra que eu vou parar de falar. Tá, pessoal? Então, terminando aqui o ângulo de ponto. Poderia suavizar de uma outra forma? Sim, poderia, claro. Mas já estou aqui adiantando, né? Aqui. E a estrela? Sim, a estrela também é um macete, né? Eu poderia pegar aqui o enchimento complexo e já, né? Fazer a estrela e ver a quantidade de pontos que tinha. Muita gente perguntando para mim quanto cobrar e como cobrar. Eu ia, na verdade, até fazer uma videoaula sobre isso, né? Fazer uma videoaula sobre isso. Eu decidi não fazer, porque isso muda muito de região para região. Então, e o poder aquisitivo do povo também, né? Se o cara é teu amigo também, então tem toda essa série, esse impasse, essa série de coisas que influencia no valor. A combinação, aquilo que você vai combinar com o teu cliente, tudo isso. Então, eu digo o seguinte, um bordado como esse aqui, 20.169 pontos. A cada 20 mil pontos, X. Aí depende de região para região. Não vou dar aqui valores, tá? Fica a critério de cada um, depende da complexibilidade também. Um desenho como esse aqui, não deu 10 minutos e eu acabei de fazer isso daqui. Então, eu sei isso aqui em 10 minutos porque eu estudei para isso daqui, eu queimei minha mufla, eu fui lá. Então valorize seu trabalho, valorize as noites que você ficaram vendo esse cara chato aqui falando no teu ouvido, no YouTube, para você aprender, né? Então você aprendeu, então valorize seu trabalho. Voltando aqui à estrela, então fiz isso aqui, podia colocar, mandar os objetos aparecerem, aqui novamente, mostrar, pronto, tá feito o bordado, manda pro cliente, manda o cliente bordar. Não. Isso aqui é de amador, né? Amador é quem faz assim. Vocês são profissionais. Então, acabou essa história de amadorismo. Tem que ser profissional. Tem que terminar o trabalho, tem que dar uma revisada no trabalho, tem que ver se realmente é isso, se a sequência está certinha, se o fracionamento está bom, se o ângulo de ponto está bom, se o espaçamento está bom. Vocês agora são profissionais, vocês aprenderam. Então, nada de ninguém aqui tratando como amador, né? Eu ficaria muito triste se eu soubesse, chegasse ao meu conhecimento, um bordado de um aluno meu que está lá inscrito no meu canal, ou que adquiriu meu DVD, de uma forma bem amadora, né? Então, ficaria triste. Não ia criticar, mas ficaria bastante triste, porque eu ficaria triste comigo mesmo que a minha aula não atingiu o objetivo. Eu vou apagar essa estrela aqui e vou mostrar, claro, como eu faço uma estrela, né? Como eu faço, que a partir de hoje será um macete também que vocês também vão adquirir. Então, eu vou aqui no enchimento complexo mesmo, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu poderia usar a entrada A, mas vou usar o próprio enchimento complexo. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Vou perder um pouquinho de tempo, mas vou fazer isso aqui. Ok. Isso aqui. Vou ressequenciar aqui, né? Vou transformar ele assim, o ângulo de ponto assim, para horizontal, né? Já ficou um pouco diferente. Está compensado, vou tirar um pouco aqui a compensação, porque eu não vou precisar de compensação nessa estrela tão pequena. Ou posso também, né? Mudar aqui a compensação para 10. Tá pequeno demais, então deixa lá. E vou colocar aqui um enchimento cheio. Isso, cheio aqui, ó. Cheio. Beleza? Beleza. Então vou pegar aqui início e fim. Vou passar aqui, ó, para a estrela começar e terminar aqui. Perfeito? Perfeito. Então, em outras aulas minhas,
eu já ensinei sobre isso, né? Eu falei sobre isso aqui. Então, como fazer eu poder Ctrl D, duplicar e sair colocando aqui? Não, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta coroa, aqui, ó, passar aqui para 5, porque são 5 pontas, e fazer isso aqui, ó. Pronto. Observe que uma está invadindo a área da outra, né? Ali, né? Então, vou dizer que não. Ela fez o quê? Fez uma estrelinha perfeitinha ali para mim, com todos os pontos terminando e iniciando no final, aqui no meio, ou seja, todo mundo começa e termina aqui no meio, e não ficou uma estrela tão agressiva, assim, né? Não ficou tão... Vou tirar aqui os conectores. Não ficou tão feio, né? Ficou, apesar dela ser pequenininha, mas ficou mais bem apresentada. Ficou, como diz a minha cliente, ficou pulando para fora. Tem uma cliente minha que ela fala, eu gosto de seus pontos que eles ficam pulando para fora. Bacana isso. Então vou dar aqui mais uma compensação. Tem 10, eu vou dar aqui 15. Ou poderia até deixar naquele 20. A estrela começou a melhorar, né? Começou a ficar um negócio melhor. Então, agora sejamos profissionais. Como eu disse, sejamos profissionais. Não é só fez isso aqui, 10 minutinhos, tá pronto, manda pro cliente e deixa que ele se safe. Não, né, pessoal? Vamos ser profissionais. Mudar o ângulo de ponto, fazer uma coisa bacana, uma coisa bonita. Aqui no facão, vendo aqui, ó, observe que ele está todo reto. Joga um pouco para cá, para que ele feche mesmo ali a curva. Até porque o facão é uma curva, né? Então, ó. Tá aqui. Aquilo que eu disse lá na minha aula. Será que eu preciso de ponto de suporte? Ou eu preciso remover a sobreposição? Será que isso aqui está proporcional à bandeira? Tudo isso você tem que pensar, né? Vai lá na internet, procura o mapa de Angola, a bandeira de Angola. Será que ela está proporcional? Ou eu preciso aumentar mais um pouquinho o amarelo? Vamos aumentar mais um pouquinho, né? Para ficar mais um pouco proporcional e aumentar também a quantidade de pontos, para você ganhar dinheiro, né? Nada disso, pessoal. É cobrar o que tem que ser cobrado, né? Acredito que aqui já está bom. Esse satinho aqui eu precisava de uma compensação. Tudo depende da sobreposição, né? Se você vai remover a sobreposição, se você vai deixar isso aqui por baixo com um vazado, né? Aqui. Aí o que você diz? Você aconselha? Depende muito do tamanho da bandeira também, né? É verdade, né? Essa bandeira aqui ela tem 5 centímetros. Então, vamos ver o que daria se eu removesse a sobreposição? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se ela cortou aqui realmente o vermelho e o preto. Cortou, mas nem tanto, né? Vamos ver se ela cortou? Tirar aqui. Cortou? Não cortou tão o suficiente. Então, nesse caso, eu não vou nem remover a sobreposição. E eu vou diminuir o que aqui, para que a máquina não sofra tanto? Eu vou diminuir o que? Eu vou diminuir o meu ponto de compensação, né? Meu ponto de meu encolhimento meu ponto de suporte, né? Meu ponto de suporte aqui, ele tá... eu poderia colocar até mesmo aqui um tatame, mas ficaria um tatame em cima de um tatame, né? Então, ou seja, dependendo de onde isso aqui for bordado, se for bordado numa camisa polo, até dá, né? Mas se for bordado num jeans, um tecido mais grosso, você vai bater tatame em cima de tatame. Então, não vai ficar legal. Então, apesar de você colocar um ponto de suporte, mas suaviza o teu ponto de suporte. Põe um zigue-zague. Pronto, acabou. Tranquilo. Tá com ponto de suporte e em zigue-zague. Zigue-zague, como tá aqui, a tua estrela. Aconselho fazer um agrupamento. Vou mostrar aqui como que faz. Marca tudo, faz um agrupar, para que ela não saia do lugar, né? Agora, se ela sair aqui, ela vai sair inteira. E também tem uma outra opção aqui de você travar também, né? Você chegar aqui e dizer, não, dá um look aí, ó. Trava ele aí no lugar e ele não sai mais, Pronto. Travou, não sai mais. Que aqui é o trancar aqui, ó. Ele não vai para lugar nenhum, tá? O de baixo até vai, mas ele não vai para lugar nenhum mais. Então, vamos ver como é que está a situação do facão. Vou aqui, propriedade do objeto. Compensação de repuxo, já está com 20. Enchimento está 40, que é o suficiente, está certinho. Mas vou tirar o alto espaçamento, que eu não gosto disso.
E a compensação de repuxo e o ponto de suporte, vamos ver aqui o enchimento, 40 tá certinho. Compensação de repuxo, 20, tá bom. Ponto de suporte, zigue-zague, também da mesma forma, até porque de baixo ele já tem um tatame lá embaixo. Então aqui também um zigue-zague e a estrela, apesar que ela tá travada, né? Deixa eu destravar ela aqui, destrancar, né? Ela também tá um zigue-zague. Deixa como tá, não vai perder o seu suporte, e vai continuar com o seu objeto na tela. Então, praticamente é isso. É isso. Também não é bem assim, tá, pessoal? Vamos observar o sequenciamento, como que ele se encontra. O sequenciamento, aquilo que eu falei, início e fim, né? Como é que está o início e o fim? Esse ponto começa aqui, termina aqui. Aí o facão começa onde e termina onde? O facão começa aqui, termina aqui, que é para fazer esse outro objeto. E se ele começasse aqui e terminasse aqui, na estrela? Como que ficaria? Interessante, né? E se eu não quisesse colocar o facão aqui agora, eu quisesse colocar esse cara aqui, eu recebi um trabalho que o cliente falou, não, eu quero que borde primeiro o cabo do facão, que é para o cabo do facão ficar em cima da lâmina. E é o certo, né? O cabo do facão ficar, a parte aí do punho do facão ali, ficar em cima da lâmina. Então, agora ele está por cima da lâmina. Ele vem primeiro e ele vem por baixo. Na verdade, desculpe, né, pessoal? O certo seria isso aqui, né? A lâmina e depois vem o cabo, né? Mas se fosse ao contrário, eu fiz isso, está sequenciado para cá, desculpe, está sequenciado para cá. O cliente quer que faça isso aqui, ó. Passe para cá. E agora, vou ligar aqui o conector. Observe que ele fez um salto aqui, né? Então, para compensar isso aqui, ó, desculpa, ele fez um salto aqui. Para compensar isso, o que é que eu poderia fazer? Que eu posso fazer, nem poderia, posso fazer. Vou fazer aqui um que a gente chama de segmento. Por isso que eu disse que eu desliguei os conectores lá, ó. O segmento amarelo aqui. Vou pegar esse segmento e fazer isso aqui, ó. Apenas isso. E vou pegar ele aqui, colocar entre o cabo e a lâmina. Cadê? Não, entre a cremalheira e a lâmina. Sumiu. Ué, você fez mágica, Robson? Não, simplesmente eu fiz um segmento daqui para aqui. Por isso que eu desligo os conectores. Desculpa, pessoal. Por isso que eu desligo os conectores. Eu faço isso, e agora eu tenho o cabo. E agora? Como é que eu vou fazer para depois voltar para a cremalheira de novo? Vou para cá e depois vou ter que fazer isso aqui novamente. Não é a lâmina, depois vem a cremalheira novamente. Mas eu preciso fazer isso. E eu estou vendo que ele tem aqui, ó, um salto aqui no meio. Como é que eu faço isso? Ressequenciando, né, pessoal? Ou seja, iniciando e começando aqui, ó, iniciando e terminando. Deu até um errinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o... Peraí, tá rapidinho. Até eu sei o que é. Deixa eu tirar isso aqui. Início e fim automático. Ou seja, ele vai começar aqui, vai lá, volta, termina aqui, termina o bordado. Terminando o bordado, ele vai começar a fazer a cremalheira. Normal, como qualquer um, como estivesse fazendo qualquer outro tipo de bordado. Deixa eu voltar aqui. Como estivesse fazendo qualquer outro bordado. Ele vai lá, ele faz toda a amarração, tudo que tem que ser feito e termina aqui. Quando ele terminar aqui, o que vai acontecer? Ele vai iniciar novamente a cremalheira. Vai dar uma compensada aqui, talvez ele apareça assim. Aí o que você faz? Você vem e aumenta um pouco. Ele tá aqui, ó, você invade um pouco aqui, ó, o local, que é para ele justamente dar essa... Mas, Robson, eu não gostaria assim. Eu gostaria que a cremalheira tivesse primeiro e depois o facão por cima. Olha, tá vendo? É tudo como o cliente quer. Então, eu queria que fosse isso aqui. Que tudo isso fosse feito e depois o facão fosse feito por cima. Não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Como eu disse, você pode sempre suavizar, desde que você saiba onde começa e onde termina.
Observe que ele está começando aqui, terminando lá. Então ele vai dar um salto e voltar pro facão. Então, ó, se eu pegar apenas essa cruzinha aqui e trazer para cá, já amenizou tudo, né? Amenizou tudo, ou seja, ele vem, começou, vai lá, termina, faz o facão por cima, o facão vai até lá. E agora, o que é que eu faço para que chegue na estrela? Simplesmente eu mudo a sequência de início e fim, né? Onde a cruz está aqui, eu pego a cruz e passo para cá. Pronto. Acabou, conector, acabou ligação, acabou tudo. Tá pronto, o bordado tá feito, tá, já pode aqui, nesse caso aqui, chegar e entregar para o cliente vai bater, com certeza ele vai ficar satisfeitíssimo, até porque é a bandeira do país dele, é o símbolo mor lá do país dele, ele vai se orgulhar bastante que você está trabalhando com a bandeira do país dele, se fosse a bandeira do Brasil. Se eu encontrasse hoje um estrangeiro trabalhando com a minha bandeira, vendo um vídeo com a minha bandeira, eu ficaria muito feliz de saber que meu país é adorado, né? Então, no caso de bandeira, eu, Robson, não sei vocês, eu faço assim, tá? Eu tenho aqui dois satins, né? Dois tatames. Então, eu mudo muito, como eu falei, eu gosto muito de mudar o ângulo, né? Aqui, eu gosto muito de mudar o ângulo ficar um pouco diferente. Eu gosto muito disso aí. Então, assim, geralmente eu converto ele para um enchimento complexo, né? Um enchimento complexo e mudo, assim, altero o ângulo aqui, ó, para 160, como eu disse, com relação à bandeira, né? Outra coisa eu não sei, mas com relação à bandeira. Assim, né? E esse aqui também. Vou converter ele aqui para... Acredito que fica um negócio mais bem apresentado, né? Fica uma coisa mais bem apresentada, assim, bem bacana, assim, mudando o ângulo de ponto. Também poderia mudar para cá, começaria uma aqui e outra aqui. Só que aí eu não sei se lá o povo de Angola vai gostar que eu pegue a bandeira do país deles e faça um assim e outro assim, né? Então deixa todo mundo como tá, porque aí agrada todo mundo, agrada brasileiros, agrada angolanos e o pessoal de Angola também adquire lá o meu DVD também, que também eles falam português, é um dialeto, apesar dos dialetos, mas também um idioma nativo é o português. Não sei quantos kwanzas, que a moeda local lá é kwanza, vai dar convertido em real, mas eu tenho muita satisfação em atender o pessoal de Angola e de outros países que também falam português. E até mesmo quem não fala português, até porque uma imagem vale por 1000 palavras. Então vou passar um outro macetinho aqui para encerrar a aula, rapidinho. Se vocês observarem, eu tenho duas cores diferentes, né? Eu vou duplicar isso aqui. Eu vou duplicar isso, esses dois objetos. Aqui duplicar. Ele veio para cá. Eu vou soldar aqui com essa ferramenta aqui. Eu não tenho dado aula sobre isso, mas a ferramenta está aqui. Até porque também existe assim, né? Modelar, soldar, né? Soldei, passei tudo para preto. Então, ou era preto ou vermelho, tanto faz. O que viesse estava bom. Ninguém ia morrer por causa disso. Eu vou tirar aqui para que ele fique o mais reto possível. Mais reto possível. Sem nenhum, somente com 4. Aí sim eu vou criar um objeto deslocado, ou seja, em outras palavras, eu vou criar um contorno, né, automático. Criei aqui o contorno automático, já posso deletar isso aqui, não preciso mais disso. Ou seja, a partir daqui eu tenho meu contorninho aqui, né. Se a bandeira for muito pequenininha, pessoal, muito pequena, deixa como tá. Mas como ela tem aqui 5 centímetros, dá pra gente converter isso daqui, ó, em satim. Sim, dá sim, por que não? Aí você fez assim, mas óbvio, você fez isso a seu bel prazer só porque você achou bonito? Deve estar com 3 aqui de largura, atenção, não é espaçamento. Nesse caso aqui é largura, tá? Vou passar aqui para 2. Aí você pode perguntar, Robson, você fez isso aqui a seu bel prazer porque você achou bonitinho e achou legal na bandeira? Olha, a nível de prática, a boa prática, ela me permite o seguinte. Nesse caso aqui, tá, pessoal, eu já poderia passar aqui pro preto, ó. Ou seja, uma maneira de eu adiantar minha máquina, né? Terminou o preto, já começaria a fazer, depois ia fazer o amarelo. A nível de prática, eu digo o seguinte. Eu vou ocultar isso aqui. Essa é a bandeira de Angola? Sim, claro.
Com o satim também se tornaria a bandeira de Angola? Sim, claro. Da mesma forma, não ia mudar nada, porque tem um satim ali ou nada. Só que eu gosto de fazer isso a nível de bandeira, porque eu crio um reforço aqui, ó, entre as duas partes. Além de eu ter o enchimento aqui invadindo uma área e vai invadindo a outra aqui para reforçar bastante aqui, eu também tenho esse outro reforço aqui em cima, que além de tornar a bandeira bonita, que você pode fazer um pet colante, aqui pode colocar um termo colante, aqui, você pode colocar isso aqui numa intertela, termo colante, deixa eu agrupar aqui tudo para poder, somente para poder afastar aqui uma da outra, para a gente comparar o real e o correlato a nível de bordado. Tem gente que faz com intertela termo colante, né? Você faz o colante e passa o ferro quente ali no local e cola no seu macacão, na sua jaqueta para andar de moto, coisas assim. Faltou um pequeno detalhezinho aqui, né? Eu não vou muito me ligar nesses detalhes, até porque eu vou dar essa aula por encerrada daqui a pouco. Então, quando você faz isso, você fazer ele puro assim, fica chato, fica feio, né? Quantas vezes você já viu um motoqueiro aí com aquelas motonas, né, andando com aqueles adesivos bordados? Aquele ali é termocolante, tá? Inclusive eu tenho uma amiga, a própria Cris, lá de São Paulo, que eu acabei de falar dela no início do vídeo, ela faz uns patch assim, termocolante, muito bonito, muito bacana. Eu aconselho depois, esse meu e-mail também é o meu Face, tá? Robson Batista, ou então me procura pelo e-mail. E ela tá lá no meu Face, é Cris de São Paulo, Kondo, acho que acredito seja japonesa, uma coisa Sansei, alguma coisa assim. Ela faz esse patch, né? Assim, o patch com intertela termocolante, que isso aqui fica bacana, tá? Assim, tem gente que coloca a bandeira de Israel, a bandeira de Angola, Moçambique, ou a bandeira do Brasil. Muita gente aí é americanizado, coloca a bandeira dos Estados Unidos, de acordo com aquilo que você gostar, vamos dizer assim. Então esse reforço aqui, além de ficar bonito, ele é um reforço para o bordado, né? Ou seja, mais uma dica e mais um macete aqui do professor Robson, né? Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a essa aula. Eu vou levantar esse vídeo e vou mostrar também. Esse vídeo também vai ter a parte prática. Eu vou mostrar, vou fazer a parte prática dele, mostrando ali a compensação na prática, né, com o quanto encolhe de acordo com cada tecido. Mas lembrando para o pessoal que só vai adquirir a parte prática quem adquirir o DVD, né? O DVD não aumentei o preço, ele continua R$80, não mudou nada, com despesas de envio. Eu não sei se o pessoal lá da África, Angola, lá o pessoal da África vai querer o DVD. Nesse caso aí eu teria que converter para a moeda local e envolve uma série de coisas. Mas eu creio que entre mortos e feridos todos se salvarão, né? Então, meu e-mail é esse aqui, tá, pessoal? Meu zap é esse aqui. Eu acredito que a aula de hoje ela tenha ficado bem clara, tanto para mim como para o pessoal brasileiro, o pessoal lá do continente africano, né? Um salve aí para Angola, tá? O professor Robson está encerrando essa aula, tá? Saúde, paz, fique com Deus e até a próxima aula.